Dessa noite, tenho uma palavra hoje para abençoar a sua vida e, consequentemente, abençoar também a sua família. Nós temos o tema de hoje. Repitam comigo: Deus, família e igreja. O elo perfeito. Nós vamos falar hoje sobre esses três pilares que de fato estão organizados e apresentados aqui no padrão correto, que é Deus mesmo, família e igreja, e os três se completam. Mas como nós temos aqui esses círculos, eu queria que vocês entendessem que a posição é essa: Deus acima e família e igreja lado a lado. Digam comigo: Deus, família e igreja, lado a lado. Nós vamos hoje entender algumas coisas nesse culto de hoje, cujo tema é o culto da família. Então, nós queremos hoje falar uma palavra que vai, de fato, abençoar a sua vida. E nessa apresentação agora, é justamente isso mesmo: Deus, família e igreja, esses elos paralelos, e é exatamente esse o parâmetro correto. Abra comigo no Salmo de número 127, versículos de 1 até o versículo 5. Todos encontraram já? Está escrito: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho de quem, amados? Dos construtores é o quê? É vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada o que, amados? Adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto ele dorme. E os filhos? Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Esse salmo aqui, queridos, é exatamente um salmo que aponta esse elo perfeito entre Deus, família e igreja. Repitam comigo: Deus, família e igreja. E você pode dizer bem assim: mas pastor Jair, no Antigo Testamento não tinha igreja. Correto. No Antigo Testamento não tinha igreja, mas esse conceito já estava lá. Esse conceito desse elo já estava no Antigo Testamento. Então, antes de se construir o tabernáculo, por exemplo, no deserto, que era um centro de culto, um centro de referência espiritual, tanto quanto é a igreja hoje, antes do tabernáculo ser construído, a referência era os patriarcas. Os patriarcas, os pais, eram eles quem tinham esse papel, como se fosse o papel da igreja. Eram eles que tinham esse papel de conduzir a sua família dentro do plano de Deus. Deus, então, falava com o patriarca, como falou com Noé, como falou com Abraão, como falou com Isaac, como falou com Jacó e com os seus filhos. Então Deus anunciava o seu plano e o seu propósito para aquela família específica, ou para aquela comunidade onde aquela família estava inserida, e tudo era apresentado dentro desse conceito: Deus, família e igreja. Mas chega a hora em que os hebreus, eles saem do Egito e eles vão para a terra da promessa. E Deus, então, ele preserva esse mesmo conceito.
Deus não disse bem assim, tá bom, nós estamos saindo, vocês estão saindo do Egito, estão indo para uma terra, somente quando vocês se estabelecerem na nova terra, nós faremos então um tabernáculo, faremos um local de culto. Até lá, vocês vão se ajeitando como pode, cada um ora, cada um busca a Deus à sua própria maneira. Foi assim? Não foi assim. Por quê? Porque o conceito já estava aqui determinado. Então, eles estão no deserto, em um lugar onde eles não tinham nada, e Deus então cerca eles com a provisão daquilo que eles tinham e manda que se construa então um tabernáculo. Um lugar feito por lonas com pele de animais, feito com cerca de madeira, com cortinas, e ali Deus manda construir uma tenda, manda construir um altar de sacrifício, uma pia de bronze, e ali havia a arca da aliança. Então, naquele tabernáculo, eles tinham o trabalho de que era algo que eles estavam em movimento, estavam caminhando para a terra da promessa de Deus, e eles tinham o trabalho de montar e desmontar, mas isso mostrava que o tabernáculo era algo indispensável para eles. Eles não pensaram assim, não, deixa o tabernáculo aqui, a gente vai e depois a gente volta. Não, não, não. Vamos, mesmo com o trabalho de desmontar tudo, vamos desmontar, e assim eles iam. E a bem da verdade, quando a nuvem se movia, quando Deus indicava que eles deviam dar um novo passo, uma nova direção, então eles tinham que montar e desmontar o tabernáculo, mostrando que esse conceito, no tabernáculo existia agora a figura do sacerdote, e o sacerdote era esse representante na terra de Deus, era ele quem trazia os comandos e as direções de Deus para aquelas tribos, tanto para os chefes de família, quanto para aquela comunidade, para aquelas pessoas. Então, o mesmo conceito já estava lá. E aí, então, os hebreus se estabelecem na terra da promessa, vem o reinado de Davi, e agora, o que Deus permite que ele, então, construa? Através de Salomão, constrói o templo. E o templo, então, é construído, sendo mais uma vez um lugar de referência, com esse elo entre Deus e quem? E a família. Era mais um lugar, era mais um centro de comando, aonde toda a direção, tudo partia dali. E é impressionante que, quando os reis, ou quando as pessoas se distanciavam do templo, desse local de referência, desse centro de culto, as coisas começavam a arruinar para eles. Tanto para o rei, quanto para a família, bem como para as famílias. Sempre que esse elo era quebrado, e nunca por Deus, sempre pelo homem, quer ele estivesse na posição de sacerdote, ou de rei, ou aquele que era o chefe da família, eles entravam em ruína. O templo tinha um significado tão importante na cultura de Israel, que quando eles foram levados cativos, e Jerusalém, após 70 anos, então é reconstruída, por aonde começa a reconstrução? Qual é a primeira coisa que eles começam a reedificar? O templo. Eles começam a reedificar o templo, mostrando que ali era o lugar de máxima importância para eles. Antes dos comércios, antes dos negócios, vinha o templo, o centro de comando espiritual, o lugar de culto, o lugar onde eles deviam estar buscando Deus e recebendo dele. Amém? Então, diga comigo, a igreja exerce esse papel nessa harmonia, dentro desse elo, de fazer com que eu possa cumprir com o plano de Deus.
E eu vou falar hoje muitas coisas para que possamos entender e aprender algumas coisas. Eu vou falar primeiro sobre o homem sem Deus. E lógico que se ele não tem Deus, ele não tem uma igreja. Sim ou não? A pessoa vai dizer, não, eu não creio em Deus, eu não preciso de Deus, mas eu quero ir para a igreja. Não tem conexão. Não estou falando nem de igreja só evangélica. Então, se ele está sem Deus, consequentemente está sem igreja. E eu pergunto, será que uma família consegue se manter muito bem? Será que uma família, que uma pessoa consegue mesmo viver muito bem, consegue construir uma família e ter uma família muito bem estruturada sem Deus? Será, irmãos? Eu nem estou falando agora da igreja, que é outra parte, eu estou falando apenas de Deus. Abra comigo Jó capítulo 8. Jó capítulo 8. Todos encontraram? Jó capítulo 8, versículo 13 em diante. Diz bem assim: o mesmo acontece com todos que se esquecem ou todos que não buscam quem? Deus. As esperanças do ímpio, desse que não busca Deus, ou que acha que não precisa de Deus, as esperanças do ímpio faz o que, amados? Se evaporam. A confiança dele está por um fio. Ele apoia-se numa teia de quê? De aranha. Busca segurança no lar, mas ela o quê? Não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol, seus ramos se espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras, e no leito de rocha se firmam, mas quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Assim é o homem sem Deus, ou tolo que acha que não precisa de Deus. Quem é que não precisa de Deus? Ah, pastor, não preciso de Deus não. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. O meu avô paterno dizia isso. O meu avô paterno era um homem muito rico lá no interior, primeiro prefeito, tinha muitas terras em Feira Nova, e também na região de Canindé de São Francisco, e ele dizia bem assim, eu tenho tanto dinheiro que não tem castigo de Deus que acabe. Que Deus? Deus não. Deus é isso aqui. Deus é o dinheiro. O dinheiro que eu tenho é o meu Deus. Pois bem, na época do governo de Sarney, quando a inflação estava a quase 80%, você comprava um gás de cozinha a R$10, por exemplo, hoje no final do mês estava custando R$18. A poupança dando quase 100% por causa da inflação. Então as pessoas colocavam no banco R$100, no final do mês tinha 200. Uma loucura. E o meu avô começou a vender o patrimônio que ele tinha para colocar o dinheiro na poupança.
até que veio o golpe depois, então, de Collor. Quando segurou todo o dinheiro que tinha na poupança das pessoas, liberando apenas 50 mil cruzeiros. Meu avô, então, teve uma contrariedade tão grande porque ele vendeu tudo, quebrou, que ele sofreu um derrame. Mas ainda ficou consciente. E nesse tempo de consciência, ele se voltou para Deus. Aceitou Jesus. E logo em seguida morreu, pobre, morando em uma casa de favor. Mas a pessoa pensa bem assim, não, mas eu não preciso de Deus não. Não preciso não. Não. E quando chegar as adversidades? Você vai recorrer a quem? Ah, mas eu não creio em Deus. Mas vai pedir ajuda a alguém que crê. Salmo 33. Versículo 12. Salmo 33, 12 diz: como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra, formou o coração de cada um, por isso entende tudo que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar o quê? Um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Aqui está mostrando o contraste entre aquele que teme a Deus e aquele que pensa, que acha que não precisa de Deus. Mas quando lhe vem a adversidade, quando lhe vem o tempo ruim, ele vai botar sua confiança em quê? Sua esperança em quê? Vai buscar amparo em quê? Socorro aonde, irmãos? Hoje, há uma moda crescente no meio da juventude a respeito do ateísmo. É impressionante como isso hoje está crescendo no meio da juventude. E as pessoas estão pensando de que assim, não, mas isso eu posso ser um ateu, eu posso não crer em Deus, ou não buscar a Deus, e isso não vai mudar muito na minha vida. Eu digo que vai. Não só compromete a sua vida naquilo que diz respeito à eternidade para você, bem como para a sua família. Você vai construir uma família baseada em quê? O salmo que nós lemos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem a edifica. Mas eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou me dar bem na vida, sim, mas no final isso vai ser inútil para você. Vai ser inútil para você. Isso só vai lhe causar no final dores. E o legado que você vai deixar? E os seus descendentes? Mas existem muitos artistas famosos que são ateus. Sim, existe.
Mas será que eles têm uma família muito bem estruturada? E o que eles vão deixar? Deixa eu mostrar para você aqui uma pesquisa feita com duas famílias, de um ateu e com a família de um justo. Começar por onde? Pelo ateu? Max Juker e sua mulher eram ateus, e a seguinte pesquisa foi realizada em cerca de 560 dos seus descendentes. Para ele, talvez, o fato dele negar Deus, ou de ser ateu, talvez não... mas eu estou me dando bem, mas e o que ele estava passando para as gerações? Dos 560 dos seus descendentes, isso nos Estados Unidos, 310 morreram em pobreza. 143 se tornaram criminosos. 7 assassinos. 100 viciados na bebida foram reconhecidos como beberrões. E mais ou menos 50% das mulheres se envolveram com a prostituição. O custo dessa família para os cofres dos Estados Unidos foi de $1,250 bilhões. Qual foi o legado deixado? Um legado de miséria. Mas tem o outro lado, o do justo. Um outro exemplo histórico de um pregador chamado Jonathan Edwards. Pregador famoso no século XVII, e a pesquisa foi feita sobre os seus descendentes. Em cerca de 1.394 dos seus descendentes, olha só, o outro foram quantos? Apenas 560. Nesse foi feita a pesquisa sobre 1.394, quase 3 vezes a mais. Desses 1.394, 295 diplomados em universidades. 13 reitores de universidades. 65 professores universitários. 3 senadores nos Estados Unidos. 6 governadores e prefeitos. 30 juízes. 100 advogados. 56 médicos. 75 oficiais militares. 100 missionários e pregadores famosos. 80 com funções públicas. 1 superintendente do Tesouro Nacional e 1 vice-presidente dos Estados Unidos. Vamos para o Salmo 112. Todos encontraram? Além desse relato que eu fiz, veja agora o retrato no Salmo 112. Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. O que será dos seus filhos? Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será
abençoada. E em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Ele não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor, é confiante e destemido. Olha com triunfo para seus inimigos, até compartilha generosamente com os pobres, e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra, mas o perverso verá isso e ficará como furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá, seus desejos serão frustrados. Todos nós precisamos de Deus. A sua família precisa de Deus. Os seus descendentes precisam carregar a influência do que você recebe e da fonte que você bebe espiritualmente. Talvez você pode ter vindo de uma família, como eu tive essa influência do meu avô, e na minha casa, por muitos anos, na minha casa não tinha nada ligado a Deus. Nem éramos ligados ao segmento católico, nem ao segmento evangélico por parte da minha mãe, nem por parte do meu pai. Cada um poderia ser aquilo que quisesse. Porque foi isso que meu avô passou. Mas do outro lado, dos meus avós maternos, o meu avô foi um homem que se converteu, a minha avó foi uma mulher que se converteu, e aos poucos eles nos influenciaram. E como consequência, não só eu, como muitos da minha família, se renderam para Jesus. E o legado que hoje eu carrego, e aquilo que eu deixo através dos meus filhos, é o fruto dessa justiça. É o fruto do que é você se voltar para Deus e dizer assim, a minha família, ela vai caminhar centrada em Deus. Os meus descendentes vão trilhar um caminho completamente o quê? Diferente. Então, Deus, todos nós precisamos dele. Amém? Essa parte está entendida? Beleza. Segundo, já que entendemos que todos nós precisamos de Deus, asseguramos nossa salvação através dele, proteção, prosperidade, reconhecemos que tudo depende dele, tudo vem dele e depende dele. Não é por nossa glória, nem por nossa virtude, nós reconhecemos que Deus, tudo vem dele. Ele nos criou, cada átomo do meu ser e do seu ser tem o toque de Deus. Se não for assim, não existiríamos. Mas agora vem a outra questão. Mas uma família com Deus, sem estar integrada na igreja, será que ela consegue cumprir com o plano de Deus aqui na terra? Não, não consegue. Se você quiser cumprir com o plano de Deus aqui na terra, você precisa, além de estar consolidado com Deus como seu Senhor, como seu Salvador, você precisa estar vinculado a uma igreja. Pastor, quer dizer então que se eu não estiver vinculado a uma igreja, eu não serei salvo? Não foi isso que eu disse.
Ele disse que uma vez que você entende, que você reconhece, precisa, depende, e que Ele é o seu salvador, seu protetor, e a sua fonte de prosperidade, tudo que você precisa, resolvido isso, beleza. Agora, uma coisa é você ter isso assegurado, a outra coisa é você cumprir com o plano dele para você, e ainda levar a sua família debaixo dessa influência. Aí você precisa estar vinculado a uma igreja. Nós até falamos disso aqui na semana passada. Paulo se converteu, em Atos capítulo 9, não falamos disso semana passada? O apóstolo Paulo aceita Jesus, em Atos capítulo 9. Tem uma experiência, fala: quem tu és, Senhor, para que eu te adore? E o Senhor fala para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Naquele ponto ali, Paulo recebeu a sua salvação, assegurou para ele a salvação. Mas isso não fez com que Paulo, então, se desconectasse de quê? Da igreja. Ah, então tá bom, eu estou salvo agora eu não preciso mais de quê? Da igreja. Não. Porque Jesus, quando se apresentou para ele como Salvador, também revelou para ele que tinha um plano com ele. E disse bem assim: agora você vai para Damasco, você vai para essa outra cidade, e lá vão dizer para você o que você tem que fazer. Ele vai, passa 3 dias em casa, até que Ananias vai lá, ora por ele. Ele é curado da sua cegueira, depois de ficar 3 dias cego. Ele é batizado nas águas, é cheio do Espírito Santo, e logo em seguida, ele começa a pregar a palavra junto com os discípulos que ali havia. Ele começa a pregar a palavra. Depois Paulo vai para Jerusalém, se junta aos apóstolos de Jerusalém e começa a pregar a palavra em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, os apóstolos inicialmente não querem receber Paulo, porque tem medo dele, por causa da fama dele. Mas aparece um homem chamado como é que é o nome dele? Barnabé, e referenda a conversão de Paulo. Fala: não, Paulo, ele aceitou, ele é um discípulo do Senhor, eu já o vi pregando. E Barnabé então referenda Paulo, e Paulo agora começa a pregar a palavra em Jerusalém, se junta com os irmãos aonde? Na igreja. E tudo isso vai desenvolvendo o plano de Deus na vida dele, até que os discípulos começam agora a ver a ameaça da perseguição aumentando, e eles mandam Paulo de volta para a sua cidade, para Tarso. E Paulo então vai para a sua cidade, vai para Tarso, fica um tempo em sua cidade. Nesse tempo a perseguição da igreja aumenta, os apóstolos saem pregando a palavra. A igreja em Antioquia recebe um avivamento muito grande, eles enviam Barnabé para Antioquia. Quando os apóstolos chegam, Barnabé chega em Antioquia, ele fala bem assim: eu preciso de um homem nessa igreja. E esse homem será quem? Paulo. Então Barnabé viaja para Tarso à procura de Paulo, o encontra em sua casa, leva para Antioquia, e ali começa na igreja a desenvolver o ministério de quem? De Paulo. Se Paulo continuasse em Tarso, na sua cidade, consequentemente, ele não ia viver a plenitude do plano que Deus tinha para ele. Mas observe esses movimentos de Paulo. Observe que Paulo, então, aceita se integrar à igreja de Antioquia, mostrando que a igreja tem um lugar de importância dentro desse elo. Para quê? A fim de que Paulo possa cumprir com o plano de Deus. E Paulo passa um tempo ali servindo na igreja, trabalhando na igreja, cooperando com a igreja, até que em Atos capítulo 13, eles enviam Paulo e Barnabé, depois de um tempo de oração, agora com a missão. Qual missão? De Paulo abrir igrejas, de Paulo ir em missão, fundar igrejas. Então, como é que a igreja não é importante?
Como alguém pode dizer que a igreja não é importante? Ah, não, mas se eu ficar na minha casa, não tem problema nenhum. No que diz respeito à salvação, se você recebeu Jesus, não tem realmente nenhum problema. Se você andar na palavra em sua casa, a sua salvação continua assegurada. Agora, dificilmente você vai cumprir com o plano de Deus. E dificilmente levará a sua família a cumprir com esse mesmo plano. Aí Paulo agora sai fundando o quê? Igrejas. Primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem. E Paulo então está cumprindo com o seu plano. Até que Paulo chega em Atos capítulo 14, 15. Paulo encontra um jovem chamado quem? Timóteo. Servindo a Deus em uma cidade de Listra, onde Paulo havia ali pregado a palavra. E agora Paulo retorna na segunda viagem e encontra Timóteo, e ouve a respeito de Timóteo uma boa referência. As pessoas começam a falar que Timóteo é um jovem que busca Deus, comprometido com Deus, que é sedento por Deus, referendam Timóteo, e Timóteo agora segue Paulo na jornada o quê? Ministerial. Depois Timóteo acaba se tornando o pastor da igreja de Éfeso. Como a igreja não é importante? Como não é importante a igreja? Eu não consigo entender como alguém pode achar que a igreja não é importante para que você possa cumprir com o plano de Deus. E por isso que eu uso o termo, você está vinculado a uma igreja. Porque você está hoje em uma igreja, amanhã em outra, no outro domingo em outra, daqui a 15 dias em outra, mais um tempo em outra, depois em outra, e outra, e outra, você não vai ter ninguém que referende você. Quem vai lhe referendar? Quem vai recomendar você para alguma coisa? Quem vai dizer quem é você para algo? Quem vai lhe apresentar? Quem vai lhe credenciar para alguma coisa ministerial? Para você fazer algo relevante para o Senhor? Ninguém. Por isso que nós precisamos estar vinculados a uma igreja. Diga comigo: Deus, família e igreja. Nós temos aqui exemplos. Encontramos aqui na igreja hoje, você chega aqui no culto e você está vendo aqui Marcos na bateria, Eliane na diaconia e o seu filho Guilherme agora tocando contrabaixo na igreja. Guilherme fez quantos anos agora? 17 anos. Nascido e criado dentro da igreja. Nós encontramos aqui o pastor Kelmer, envolvido, sua esposa Cristina, a sua filha Rebeca, já desenvolvendo e aprendendo e já servindo no ministério infantil. Encontramos aqui as suas sobrinhas, já tocando violão, cantando, Radassa aprendendo também, desenvolvendo o seu talento. E assim nós temos tantos exemplos aqui na igreja. Encontramos Alexandre, Sueli com a sua família, Luiz, as meninas. Luísa já sabe onde tem muita coisa aqui. Às vezes eu estou aqui, Luísa, desce, pega tal coisa ali embaixo, ela sabe onde pegar. Abre minha sala, procura tal coisa lá, resolve tal coisa, já vai e resolve. Porque está inserido no contexto de quê? Da igreja. E esse contexto proporciona crescimento. Esse contexto proporciona o quê? Maturidade. Esse contexto proporciona realmente para a família bem-estar para a família. Diga comigo, a igreja é bênção. Então nós vamos para a terceira coisa agora. Uma família que tem Deus como centro da sua vida e trabalha junto com o quê? Com a igreja, dentro desses parâmetros do elo perfeito, todos crescem, amadurecem e permanecem centrados no propósito de Deus. Olhem para cá, queridos, escutem bem. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer.
dificilmente você vai ver uma família que está dentro desse elo desintegrada. Dificilmente. Dificilmente você vai ver uma família que está vivendo isso aqui, Deus, família e igreja desintegrada. Acontece, porque pessoas erram e não são perfeitas, mas o índice de família em ruínas fora desse elo é bem maior do que as famílias que estão dentro desse elo. Abra comigo sua Bíblia no Salmo 92. Eu estou vendo que estamos aqui, como está de máscara, é difícil de identificar, mas eu acho que tem 2 jogadores aqui, não tem? Não tem? Eu acho que é Vinícius e Lohan. É isso? Sejam bem-vindos, tá, queridos? Sejam bem-vindos. Deu para sacar a fisionomia de vocês daqui. Salmo 92. Todos encontraram? Salmo 92. Versículo 12 em diante. Diz bem assim: os justos farão o que, irmãos? Porém, farão o quê? Florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus, mesmo na velhice. De quem eu lembro? É isso, mesmo na velhice, como Eliane, mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes, cheios de quê? De vida. Agora eu lembro da irmã Inês, como irmã Inês. Anunciarão, o Senhor é justo, Ele é minha rocha, e nele não há o quê? Injustiça. Olhe que aqui é um parâmetro do Velho Testamento, e como eu disse no início da pregação, eles estão dentro desse conceito. Aqui não tinha a igreja, mas a igreja para eles era o quê? Era o templo. E ele diz bem assim, que esses que estavam plantados, florescerão nos pátios do nosso Deus. Irmãos, olhe que bênção, irmãos. Irmãos, não tem coisa melhor para um casal e para um casamento do que a sua família estar na igreja. Não tem coisa melhor para uns pais do que você ter os seus filhos crescendo dentro da igreja. Porque o mundo hoje está destruindo a geração de crianças e de jovens. O mundo quer destruir a cultura, o mundo quer destruir os valores, o mundo quer tirar Deus da vida deles. Quer tirar os valores da família, quer tirar o valor do pai, quer tirar o valor da mãe, dizendo que o pai não pode disciplinar o filho, que a mãe não pode disciplinar o filho, e com tantas e tantas outras sujeiras que o mundo está colocando hoje, com essa questão que envolve a questão da sexualização das crianças, de adolescentes, pervertendo a questão do sexo. Olha como isso hoje está tão desvirtuado, que você vê como está hoje cada vez mais pior a questão do homossexualismo, como está hoje cada vez pior a questão das drogas, como está hoje cada vez pior a questão da imoralidade, a falta de respeito dos filhos para com os pais, e dos próprios pais se colocarem como autoridade sobre os seus próprios filhos. Mas aqueles que são criados e instruídos na igreja não sofrerão esses impactos.
Agora, não é somente a igreja quem faz tudo, mas a igreja tem uma grande parcela, como estávamos aqui ontem, reunidos com os jovens, falando ontem sobre essas questões. E tantos outros temas que estamos aqui trabalhando, abordando, ensinando para adolescente, para criança, para jovem, para mulher, para casado, para homem casado, para mulher casada, ensinando vários temas e mais temas e mais temas, procurando sempre proteger a sua família. Então, a igreja é um lugar que, de fato, proporciona crescimento e maturidade. Mas muitas pessoas estão deixando de congregar, de valorizar a igreja. E Hebreus 10, 25 diz bem assim: não deixe de congregar como alguns estão fazendo, ainda mais vendo que já se aproxima o quê? O fim. Ainda mais. Ele não colocou nem as outras razões, ele disse assim: não deixe de congregar, ainda mais, visto que se aproxima o quê? O fim. Pastor, eu vou ser então um rato de igreja. É melhor ser um rato de igreja do que ser um rato do mundo. É melhor. Eu tenho visto jovens que estão aqui conectados conosco na igreja, como eles têm crescido. E é impressionante que, como Deus abençoa, Ele abençoa como um todo. É isso que diz aqui nesse salmo: eles serão plantados, eles darão frutos, eles produzirão, eles terão confiança, como no Salmo 112, terão até autoconfiança. E essa autoconfiança não é uma questão de orgulho, é uma questão de saber quem é Deus na sua vida. Amém, queridos? Então, a igreja é muito importante para nós. Mas muitas pessoas hoje deixam de participar da igreja, deixam de estar presente ou ativo, participativo na igreja, por coisa boba. Às vezes, a pessoa não vem para a igreja, às vezes eu pergunto na segunda: amado, senti a sua falta. Aí o homem diz: eu não fui porque a minha esposa estava com cólica, tinha menstruado. Estava dizendo assim: você menstruou também, foi? Porque, o que tem a ver? Não, sim, estava morrendo, estava então assim sangrando, estava de um jeito que estava com hemorragia, com coisa grave, tudo bem, ok, leva para o hospital. Não, é porque eu fiquei em casa, para acompanhá-la. Uma coisa assim, você fala: não vou, não, eu estou com cólica, eu não vou hoje não, mas com cólica vai trabalhar. Com cólica vai trabalhar. Eu não fui não, estava com dorzinha de cabeça, mas com dorzinha de cabeça vai trabalhar. Por quê? Com dorzinha de cabeça sai. Com dorzinha de cabeça vai no shopping. Dá um cartão, dá um dinheiro, ver se não vai no shopping. Com dor de cabeça e tudo. Vai até passado de cabeça. Mas na igreja não passa não. Não é verdade? E as pessoas acabam então assim, não dando valor à igreja. Não estou falando, irmãos, de uma coisa aqui pontual da palavra da fé, isso é geral. É geral. Como se as outras mulheres ou outros que aqui estão servindo, que raramente faltam culto, e essas pessoas não adoecem não, é? E essas mulheres fizeram esterectomia, não menstrua, menstrua também, tem cólica, tem dores, tem tudo, mas sobretudo entende que tem um lugar de importância aqui na igreja. Eu vou mesmo assim, eu vou mesmo assim, eu vou servir mesmo assim, eu vou buscar a Deus ainda mesmo assim, eu vou servir mesmo assim, porque eu sei que Deus tem um plano comigo nesse lugar onde Ele me plantou. Amém, queridos? Bom, então você não é um desses que não valoriza tanto a igreja, porque você está aqui hoje, então você valoriza. Agora, estar na igreja, participar da igreja, frequentar os cultos da igreja, é parte da coisa, não é tudo.
Não é tudo no que diz respeito a você entender que tem que cumprir com o plano de Deus. Estar na igreja, ótimo, você já chegou aqui, beleza. Agora você precisa aprofundar mais em comprometimento. Agora eu quero me envolver. Agora eu quero servir. Agora eu quero estar engajado com alguma coisa na igreja. E olhe que o que não falta na igreja é atividade. O que não falta é trabalho na igreja. Tem trabalho na igreja para qualquer faixa etária da igreja. Tem trabalho. Se a pessoa quiser de fato servir, tem. Agora, todo crescimento espiritual na igreja, ou todo entendimento do plano espiritual de Deus para você, ele começa com as pequenas coisas. Começa servindo, ajudando, ficando na porta. Eu conheci um pastor que ele deu testemunho de uma mulher na igreja dele, da juíza. E essa juíza se converteu na igreja. E quando ela chegou, aquela toda status de juíza, ela disse: quero servir a Deus. E as pessoas ficaram assim: eita, essa mulher é uma juíza lá em Recife, é uma juíza, e agora vamos colocar ela em que posição de destaque? Aí o pastor disse: de destaque? Não, ela vai servir como todos servem. Ela vai começar para onde todos começam. Ela vai começar com os voluntários. E ela vai começar na limpeza da igreja, ajudando na limpeza. E a irmã, quando foi falar com ela, cheia de dedo, para ver se ela iria aceitar, ela disse bem assim: o que eu mais quero é servir a Deus, não importa aonde. E essa juíza disse que ela tomava conta da porta, limpava a porta de vidro da igreja, e as portas da igreja tão bem, que ela disse bem assim: eu duvido que em Recife tem algum lugar que tem uma porta de vidro mais limpa do que a da minha igreja. Porque eu limpo com muito amor, eu limpo para o meu Jesus. Eu quero servir. E a pessoa servindo no ministério, começando, trabalhando, voluntário, atuando na mídia, no ministério infantil, numa coisa, em outra, começando, passa um tempo servindo, Deus ali vai mostrando, vai trabalhando, vai abrindo o coração, vai trazendo mais uma graça, mais uma direção, vai florando coisas no coração, vão aflorando, sonhos vão vindo para o seu coração, e de repente eu pensava bem assim: não, eu posso fazer isso. A minha esposa, a pastora Sandra, ela nunca na vida imaginou que um dia pudesse tocar alguma coisa. Ela nunca imaginou que um dia pudesse cantar e ministrar. Quando nós casamos, eu já era pastor, já pregava, e ela tinha acabado de se converter para Jesus. E nós fomos participar de um encontro de casais uma vez. Nesse encontro de casais, ela só tinha que falar algo, entrar na plateia e dizer bem assim: meu nome é Sandra, sou esposa de Jair. Só. Ela não ia pregar. Ela ficou do meu lado, segurou em minha mão, ela quase quebra os meus dedos, de nervosismo, os lábios roxos, as unhas roxas, aquela tensão, aquela coisa, nervosismo. Eu vou ter que falar. Vai falar, filha, calma, vai falar. O pastor falou em assim: meu nome é Sandra, esposa de Jair. Tá, essa aqui é Sandra, minha esposa, tá, pessoal? Mas ela foi servindo no departamento infantil, ajudando na igreja, em uma área, em outra, em outra, desenvolvendo. Fomos morar no Rio de Janeiro, ela começou a aprender a tocar violão, voltamos, começou a aprender mais o teclado, fluindo no louvor, e hoje Sandra prega, ministra a palavra, e toca teclado, toca violão, serve, e Deus então abriu o trabalho dela no estado, passou num concurso, hoje dá palestras, faz reuniões, está publicamente tendo que falar, se comunicar com tantas pessoas, e hoje ela já venceu isso, a bênção do que Deus, a influência do que ela recebeu na igreja, abençoa a vida dela como um todo, e é isso que acontece com você. Se você entende que realmente a igreja
tem um papel muito grande para desenvolver a sua família debaixo do governo, da proteção e da influência de Deus, isso vai ser bênção para você. E assim foram para os nossos filhos, criados na igreja, aprendendo. Começaram aqui, Felipe, estávamos aqui em uma conferência aqui na igreja, e um pregador de São Paulo estava ministrando aqui, e na hora do mover do culto, ele fez um ato profético, aonde as pessoas iriam nos abençoar, e vieram pessoas aqui na frente, e uma delas entregou uma palheta para Felipe. É palheta ou paleta? Palheta para Felipe, dessas de tocar, e ele nem sabia o que era, nem para que era. E conversou: mãe, eu ganhei isso, olha, que alguém tirou do bolso e me deu. E tinha as cores dos Estados Unidos. Ele ganhou. Mãe, eu ganhei, para que é? Aí a senhora falou: isso aqui é para quem toca violão, filho. E ele começou a estudar o violão com o irmão, com Juliane e Lívia, os 4 aqui na igreja, com o professor Adriano. Desenvolveu. Depois aprendeu a guitarra, baixo, teclado, bateria, Ministério da Palavra, missões no México, missões nos Estados Unidos, vai para a faculdade e diz: não, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um plano, Deus tem um plano para a minha vida. Partiu da onde, irmãos, tudo isso? Da igreja. Hoje solteiro, quer casar, mas sabe que o casamento tem que estar alinhado com esse plano aqui. Então observe como a igreja, ela é um lugar que aponta as coisas, descobre talentos, alinha, ajuda a florescer, amadurece. É o lugar perfeito a igreja? Não. Porque eu e você estamos nela. E nós não somos perfeitos. Amém? Mas quando você decide se envolver com a igreja local, você cresce. Agora vem a pergunta. 4º e último ponto. Bom, mas para aquele que está sem igreja, como escolher a igreja, digamos assim, certa? Como? Como escolher a igreja, digamos assim, certa? Bom, depende do que você procura. Depende do que você procura. Você é uma pessoa que vai dizer assim: não, eu estou procurando, eu quero me entregar para Jesus. Eu estou sentindo em meu coração uma fome por Deus e um desejo por Deus. E eu sei que isso só vai ser preenchido quando eu me encontrar com Ele e entregar minha vida para Ele. Então eu quero me entregar para Jesus. Então você não tem que escolher a igreja. Você vai se entregar na primeira que você vê. Prega a palavra de Deus? Prega. É genuinamente você está na Bíblia? Sim. Então eu vou me entregar para Jesus aqui. Eu quero me entregar para Jesus. Amém, queridos? Eu conheci uma senhora, não sei se Rivaldo está aqui hoje. Rivaldo está aqui, o professor Rivaldo? Não. A sogra do Rivaldo, que a irmã Inês conhece ela, essa senhora, ela começou a ter o desejo de se entregar para Jesus. Ela já servia numa outra igreja há muitos anos, toda a sua vida, na igreja católica, mas ela não tinha, ela sabia que tinha algo mais. Ela me testemunhou isso na minha sala. E ela, com esse desejo no seu coração, ela então procurou o padre e falou assim: padre, eu quero falar algo para o senhor. O padre: pois não. Ela disse: eu quero me tornar evangélica.
O senhor sabe que eu sou dessa igreja, estou aqui há mais de 30 anos, bem antes do que o senhor. Mas é algo no meu coração que eu estou buscando e aqui eu não estou preenchendo. E eu vejo as coisas dos evangélicos e eu quero me tornar evangélica. Ele disse bem assim: o que mais importa é que você seja feliz com Deus. Vá. Ela foi para uma igreja. Quando chegou lá, estava acontecendo o culto, todo aquele movimento. O pastor acabou o culto, ela disse: não vai fazer aquele negócio de apelo, não? Ela procurou o pastor e falou: não vai fazer aquele negócio, não, que diz que faz de apelo. Ah, hoje, venha no outro domingo. Aí ela voltou na outra semana. Aí quando chegou, ele fez o apelo, ela se entregou para Jesus. Lá se batizou. Ficou naquela igreja. Agora, o interessante veio depois, que essa igreja tinha umas bases tradicionais. E ela disse bem assim: eu encontrei aqui algo, mas não encontrei tudo. Só que eu não sei ainda o que eu não encontrei, mas eu só sei que o vazio continua. Ou pelo menos parte dele. E o que você procura? Eu acho que tem uma experiência mais forte com Deus e com o Espírito Santo. E você já teve? Não. Mas eu sinto falta. E ela então foi para outra igreja, aonde foi suprida nessa área na vida dela. Então a igreja é relativa àquilo que você procura. O que é que você procura? Salvação? Sim. Agora, uma vez que você encontra a igreja, agora você tem que ir para a segunda coisa. Ah, encontrei a igreja, é aqui, me entreguei para Jesus. Agora você precisa permanecer lá, pelo menos a médio e longo prazo, para que você possa desenvolver e entender e amadurecer aquilo que Deus tem para você. Amém? Para aquele que está desviado, que está procurando uma igreja, é o mesmo princípio. Você tem que voltar para Jesus. Então não fique com muita coisa assim, pensando: ah, mas eu vou ali, eu vou aqui, eu vou ali. Resolva logo a sua questão com Jesus. Se reconcilie com Ele urgente. Agora, depois de se reconciliar com Ele, aí vai para a segunda etapa, para onde é que Deus quer que você cumpra com o seu plano. Porque Deus tem planos, irmãos, para a minha vida e para a sua vida. E o plano passa pela onde? Pela igreja. Antes da Palavra da Fé existir, eu fui pastor auxiliar na Shalom, a igreja que hoje pastoreia de Abreu e Itamara. E nessa época, logo no início da igreja, um jovem se converteu na igreja. E a igreja era como a nossa, nesse estilo de comunidade. Mas esse jovem, eu não sei bem porque, ele tinha uma influência assembleiana. E ele então chegou para mim um dia e falou bem assim: as mulheres daqui não se vestem corretamente na igreja. Eu digo: como assim? Ah, porque elas usam calça. Elas passam batom e cortam o cabelo. O que mais? Eu vou dizer logo tudo, os homens também, está tudo errado aqui. Porque assim somos errados, rapazes. Ah, porque vocês jogam bola. Na época, né? Aí eu falei bem assim: mas rapaz, não foi aqui que você aceitou Jesus? Ah, eu aceitei aqui, mas eu acho que a Assembleia é a mais certa que tem. Eu disse: vá para lá. Qual é o problema? Você não vai mudar a igreja aqui. Então, se você acha que o perfil da Assembleia é aquilo que você procura, vá para lá. Não tem problema. E ele foi para lá. E ficou lá. E está lá até hoje. E já tive há mais de 30 anos. Não tem problema. Agora, quando você encontra uma igreja,
É você que tem que se adequar às normas, ao funcionamento, aos costumes, ao estilo da igreja. Por isso que Deus é tão bom que tem várias. Se fossem todas iguais, como seria? Então é bom ter diferente igreja. Você vai chegar aqui e falar assim, eu não gosto dessa igreja porque tem essas paredes pretas com essa iluminação. Tá, mas eu não vou pintar por causa de você. Você chegou assim, aqui assim. Porque o pastor aqui prega, mas ele não usa terno. E não vou usar terno. Não vou usar. Mas essa igreja, as mulheres daqui cortam o cabelo. Sim, cortam o cabelo mesmo. São vulgares? Não. Impomos regras? Não. Ensinamos? Sim. Falamos o que é decente? Falamos. Falamos o que é sensual? Também falamos. Falamos como tem que ser? Sim. E se a pessoa quiser ser apenas frequentadora, ela vai continuar sendo com a sua roupa do seu jeito. Agora, de acordo com se ela quer servir e trabalhar em outras áreas, aí a coisa afunila. Estão entendendo? É assim que funciona a igreja. Então você não vai mudar a igreja. É você quem tem que se adequar à realidade, à cultura e o estilo daquela igreja. E lá você ser o quê? Ser uma bênção. Lá você contribuir. Lá você se inteirar da igreja. Ser participante da sua igreja. Ajudar com que a sua igreja cumpra com o seu plano e propósito e papel na sociedade. Os irmãos estão entendendo? Agora, para aqueles que estão procurando uma nova igreja, não é para se converter, não é para se reconciliar, é porque, de repente, não está satisfeito, aconteceu alguma coisa, e não quer mais continuar na igreja onde estava. E agora está procurando uma nova igreja. O que fazer? Como fazer? Como proceder? Vocês querem aprender? É para ir ou para ficar? Que aí depende, né? Se for para ir, eu vou passar o cerco mais, né? Eu vou cercar mais o meu rebanho. Se for para voltar, eu vou abrir um pouco mais a cerca. Bom, se você está procurando uma nova igreja, vai algumas orientações. Qual é a razão pela qual você está saindo da onde você estava? Eu estou saindo porque lá eu fui ofendido. O pastor pregou uma coisa que eu não gostei. Mas o que você não gostou foi porque você está com mimimi? Não gostou porque foi de encontro ao que você pensa? Não gostou porque ele pregou um assunto da Bíblia, e o assunto da Bíblia não é como você pensa, e você discorda do que ele pregou? Então você tem que rever os seus conceitos. Você quer seguir a Bíblia? Porque se você for seguir a Bíblia, e você for procurar uma outra, que pregue também a Bíblia, você vai continuar com o mesmo problema. Então veja bem qual é a razão pela qual você está pensando em sair da igreja onde você está. Não, eu estou saindo dessa igreja onde eu fazia parte, porque o tempo ali acabou de fato, não tem nenhum problema. Eu estava servindo, estava sendo uma bênção, mas eu senti em Deus, no meu coração, que o meu tempo ali acabou. Eu senti desconfortável espiritualmente, não teve nenhum problema. Beleza. E saiu pela porta da frente, conversou com o seu pastor, falou, estou indo, agradeço pelo tempo, porque as pessoas hoje, elas somem da igreja. Muitos já sumiram daqui. Que a gente só faz pedir para tirar do rol de membros, mas não responde, não vem mais, não participa, telefone não atende, não... Então, sumiu da igreja.
Então, se essa é a sua razão, resolva o seu lugar. Eu não me converti na palavra da fé, eu fundei a palavra da fé, junto com a pastora Sandra, minha família e outros, que nos ajudaram a fundar a palavra da fé. Mas antes da palavra da fé, eu me converti na Shalom. Me converti dia 3 de agosto de 93 e fiquei lá até o ano de 98, na Shalom. Finalzinho de 97, saí da Shalom. Mas procure saber do pastor Jorge Abreu, que ainda é o pastor de lá, sobre a minha pessoa, sobre o meu caráter, a minha reputação e a forma como eu saí, se eu causei um problema sequer para ele. Pelo contrário, saí debaixo da bênção e ainda hoje volto lá para pregar com o maior respeito da igreja. Inclusive, quando eu voltei para Caju e fundei essa igreja, eles, naquela época, no ano de 2004, quando eu comecei a igreja, nos ofertaram R$1.000 para essa igreja, para implantar aqui a palavra da fé. As únicas duas igrejas que abençoaram a nossa foi o Verbo da Vida, na figura do pastor Delry, que nos pagou 1 mês de aluguel, e a Shalom, do pastor Jorge Abreu. Depois fui para a Presbiteriana, do bairro Industrial, onde conheci Marcos e Eliane, Valdso e Lucila, e ali foi mais um tempo também onde eu servi a Deus, trabalhei, ganhei muita gente para Jesus, e quando eu saí dessa igreja, fui embora para Natal, Rio Grande do Norte, eles fizeram uma festa tão grande de despedida, que eu fiquei até duvidando se eu era tão amado assim, ou se eles estavam dizendo, vai embora, oh glória. Mas foi uma festa inesquecível, que eles proveram ali para mim, e quando eu voltei para Caju, ainda Lucila e Valdso, Marcos e Eliane, vieram congregar na palavra da fé, e eu ainda hoje tenho um respeito de tantas pessoas quando eu encontro, da igreja presbiteriana Ebenezer, situada na rua Curitiba, no bairro Industrial. Procure saber lá quem foi o pastor Jaizinho. Então, da onde você sai, se você sair, saia debaixo da bênção. Não, eu vou sair porque tem um problema. Resolva o problema. Perdoe, peça perdão. Tente, de repente, até se reconciliar. Mas se não houver mais realmente clima para permanecer, aí é melhor você seguir adiante e procurar uma outra igreja que agora você vai se identificar. E quando você encontrar essa igreja, você tem que, em parte, esquecer da outra igreja. Porque você não pode fazer parte de uma igreja agora e ficar toda hora comparando com a outra. É igual um casamento, né? Um segundo casamento, né? Não é bom. Aí você fala, mas na outra era assim. Mas na outra igreja não tinha isso. Mas na outra igreja era assim. Mas na outra igreja é assim. E aqui assim é. Por isso, quando as pessoas vêm para essa igreja, de outras igrejas, eu converso bastante. Para que a pessoa realmente pense se é isso que ela quer. Beleza, pastor, porque nós não temos pressa de crescer numericamente por esse meio de transferência de igreja. Nós queremos crescer numericamente através de salvação de pessoas. E por isso nós temos aqui, levante a mão, quantos se converteram aqui na palavra da fé? Levante a mão. Você que aqui recebeu Jesus e foi batizado nas águas. Levante mais um pouquinho, vocês estão com a mão bem baixinha? Levante mais, isso, olha aí. Só nesse público aqui nós temos mais de 50% das pessoas que aceitaram Jesus aqui na igreja. Amém? E quando alguém também vem para cá é bênção, mas quando sai daqui, nós também abençoamos. Eu não jogo praga, eu não amaldiçoo ninguém, feliz, ingrato, vai para os quintos. Não. Vai em paz. Outro chegou aqui, outro dia uma pessoa, não passou nem 3 meses, a pessoa veio para cá, disse, Deus mandou, daqui a pouco, pastor, meu tempo aqui acabou, eu digo, xite, nem arriou a mala.
Chegou, nem ainda se hospedou, já. Tá bom, vai em paz. Aí pode parecer que a gente não está dando aquele valor, não está preocupado. Não, mas vai fazer o quê? Quer ir? O amor deixa ir. O amor não domina. O amor libera. Então nós zelamos pelas nossas ovelhas. Nós zelamos. Todos os membros dessa igreja têm o meu telefone. E eu tenho o telefone de todos. Todos os membros têm acesso aos pastores dessa igreja. Todos os membros. Nós não se escondemos, não somos superestrelas, nós procuramos servir. Quando procura conversar, aconselhamento, estamos dispostos. Percebemos a falta e a ausência. E quando passamos uma mensagem, não é para procurar controlar ou cobrar a ausência, é demonstrando zelo e amor. Porque quem ama, cuida. Amém, queridos? É dessa maneira que nós pastoreamos. Então, quando você encontra a igreja, que você fala, é isso que eu procuro, vai se vincular, procure servir a igreja agora. E quando você serve, junto com a sua família, dentro desse elo, é proteção para você. Diga comigo, esse elo é segurança, é proteção e perspectiva de cumprir com o plano de Deus. Sua família, dentro desses 3 elos, estará segura. Se quebrar um desse, a coisa entorna. Se você está percebendo que aos pouquinhos você está se distanciando da igreja, volte para o bom senso. Se você percebe que a sua família está se distanciando, dirige sua família para esse lugar. Amém, queridos?